Muito bem, estamos aqui com o nosso quadro Clínica da Alma, com os nossos queridos pastores, os nossos professores do seminário aqui diário, né? Que é o Clínica da Alma, pastor Rogério Goulart. Alô, Sérgio. Na bênção. Cada vez melhor, pastor. Graças a Deus. Pastor Ademar Guerra. Hoje a saudação vai ser 3 para o senhor, com mais 2 para o Galo. Isso. O senhor está feliz hoje com o Galo, não está, pastor? Lógico que estou. Isso, então tá certo. Hoje aqui, inclusive, no Café com Notícias, vocês viram? Chegaram a acompanhar? Eu estava vindo para cá. Hoje recebemos aqui a visita no estúdio do Bolivar, que é o representante atleticano lá na TV Alterosa. Eu o vi ali, eu falei, não podemos perder essa participação. Trouxemos para que estivesse à mesa conosco, então tivemos um comentário bom ali. Mas, falando dos assuntos bem mais importantes do que o futebol, como diria, eu acho que Nelson Rodrigues, futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Não é verdade? E agora nós temos aquilo que é precioso a todos nós. Temos aquilo que é maravilhoso, aquilo que refrigera a nossa alma, que é a palavra de Deus. E hoje, ainda discorrendo sobre o tema as bem-aventuranças, nós vamos falar sobre o que está em Mateus capítulo 5, do 10 ao 12, que diz: bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Pastor Guerra, palavra aí de hoje, o texto. Esse, inclusive, são mais versículos, né? Que Mateus 5, de 10 a 12. Fala, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós. Isso se trata do posicionamento que cada um de nós, como cristãos, precisamos tomar diante da injustiça, diante do desvirtuamento da pessoa de Jesus e também diante do engano, da mentira, da falsidade, etc. O genuíno cristão não pode se calar, pois ele é chamado a testemunhar. Disse Jesus aos primeiros discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém. Que palavra de bênção. Pastor Rogério, os perseguidos. O que é essa perseguição? É alguém estar andando atrás de você o tempo todo? É porque não pagou a conta, né? Aí vai ser perseguido. Perseguido ali pela CEMIG, Copasa. Não é disso não. O texto é muito claro, diz assim, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, não é? Então, está muito claro a respeito disso, ou seja, uma perseguição por causa da justiça, né? Sermos justos, né, com a palavra de Deus, com o Senhor, não é? Ou seja, nós sermos justos com os princípios da palavra de Deus. E quando nós vivemos essa realidade de justiça, essa justiça ela vai impactar as pessoas, vai incomodar as pessoas, vai incomodar o sistema infernal, ou seja, desse príncipe desse século, né? Então, por isso que o texto fala, olha, bem-aventurados sois, não é? Quando vos injuriarem, quando mentirem, né, a respeito de você. Então, regozije-se, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Assim também Jesus foi perseguido por causa disso, né? Por causa da justiça e do reino de Deus. Então, se você está sendo perseguido por outra coisa, então aí precisamos avaliar a nossa vida, né? Mas agora, quando você é perseguido por você ser justo, né, por você exigir justiça, né, das pessoas, das instituições, né, onde nós vivemos, de você ser justo aos ensinos da palavra de Deus, então automaticamente nós vamos ser perseguidos. Quer seja no ambiente de trabalho, quer seja dentro de casa, quando você tem pessoas que não são cristãs, que às vezes, muitas vezes na escola, na universidade, enfim, você vai ser perseguido. E a palavra diz assim, diz, regozijai-vos. Se alegra com isso, né? Por quê? Também perseguiram os profetas que viveram antes de nós, não é? E isso é uma alegria, né? É um privilégio para a gente. Tem um livro que ele fala assim, em seus passos, o que faria Jesus.
Achei interessante quando eu li esse livro. Não é da que, minha época. não, Não, é assim, é assim. são 100 pessoas numa igreja que resolvem tomar uma postura realmente de cristão e começa a renunciar àquilo que eles faziam. Um trabalhava numa fábrica, ele resolveu colocar todo o podre para fora, então o livro é tremendo. Mas o que aconteceu com ele? Eles foram perseguidos, porque resolveram realmente ser justos dentro do pacto que eles fizeram ali de justiça, né? E muitas vezes as pessoas, né, mesmo cristãos, estão passando assim por situações adversas, porque estão em lugares que muitas vezes impedem de ser justos, com medo de tomar alguma posição. E essas pessoas lá, eles tomaram posição e sem olhar o que teria que fazer. Tem um deles, um lutador, que parou de lutar. Ele parou de lutar. Largou a luta porque ele chegou à realidade que aquilo não era para ele como cristão. Luta de boxe. Então e ele foi perseguido por isso, os contratos e tudo. Então achei interessante isso, né? E a gente vê esse versículo aqui, né? A gente vê que realmente o cristão na idade primitiva ele era perseguido porque realmente ele era justo. Né? Quantos foram colocados em arena, foram passados, né, vestidos com roupas de ovelhas, soltado o leão, e eles não negavam a Jesus. Então, muitas vezes, são realmente justos. Então, bem-aventurados são os justos. Interessante que esse texto fala, Sérgio, a respeito da perseguição, e a perseguição ela vem pelos nossos posicionamentos. O texto diz assim que perseguidos por causa de Jesus, né? Qualquer outro tipo de perseguição a gente precisa avaliar, mas por causa do nome de Jesus, da vida de Jesus em nós. Então, ou seja, nós precisamos nos posicionar, precisamos falar do amor do Senhor, do Evangelho, das Escrituras, né? Então, quando nós falamos, quando nós nos posicionamos, isso muitas vezes vai gerar retaliações das pessoas, muitas vezes vai gerar perseguições, vai gerar muitas vezes antagonismos no que diz respeito à forma de sermos tratados. Então isso é muito importante dentro desse processo, porque qual é normalmente a nossa atitude como ser humano? É nos protegermos, né? Ou seja, eu não sabe uma coisa, eu vou ser agente secreto. Sabe? Agente secreto é aquele assim, só pela minha vida isso já vai impactar as pessoas. Isso é importante, mas também tem o falar, né? Então as duas coisas, a vida realmente precisa, a nossa transformação de dentro para fora, mas também tem o posicionamento de nós falarmos do amor do Senhor e testemunharmos. E trazendo um tom assim, mais amplo para essa perseguição, eu posso considerar, Rogério, que hoje a igreja no Brasil ela começa a viver a perseguição, visto que no programa Alerta Geral tem sido muito debatido isso, resgatados, falando sobre a questão das drogas, não é? Essas recentes propostas de lei, de emendas aí da Constituição, que, por exemplo, querem tirar o dia da família na escola, não é? Hoje querem colocar até como sendo homofóbica as expressões na Bíblia, sodomitas, efeminados. Isso é uma perseguição por causa do nome do Senhor Jesus? Ela é uma perseguição, né, de uma outra forma, onde a igreja precisa se posicionar da mesma forma. Né? Eu entendo que a igreja precisa cumprir o seu papel na face da terra. Qual é o papel da igreja na face da terra? Fazer discípulos de todas as nações. Agora, uma das coisas que a gente percebe é que muitas vezes nós não estamos fazendo discípulos, nós estamos fazendo convertidos, né? E fazer discípulos é uma coisa, né? E fazer convertido é outra coisa. Isso, né? Então, assim, fazer discípulos também está embutido nessa palavra. Fazer discípulos não somos apenas pescadores de homens, mas nós também somos limpadores de homens. Então, hoje, no que diz respeito ao Ministério Clínica da Alma, nós exercemos muito mais o limpadores de homens
né? Mas também fazemos pescadores de homens. Por quê? Porque muitas pessoas que não conhecem o Senhor vêm participar da clínica, através do programa. Quantas pessoas que não são, por exemplo, membros de igrejas evangélicas, que assistem o programa, não é? E vários programas aqui da TV, da Rede Sul, o próprio De Tudo Um Pouco, não é? Então, e de repente as pessoas vão conhecendo mais a essência do Evangelho, os princípios do Evangelho, e as pessoas começam a se identificar e dizer assim, eu preciso desse Jesus, eu quero. Né? Então, muitas pessoas têm participado das clínicas, dos eventos de final de semana, que não são cristãos, evangélicos, como eu digo, não é? Mas muitas vezes são cristãos de uma outra forma. E essas pessoas tomam uma decisão por Jesus, então nós estamos fazendo esse papel de pescadores de homens e depois entra no processo de limpadores de homens. Não é? Ou seja, limparmos de todas aquelas escamas que nós trazemos, né, influência da própria sociedade, do próprio mundo. Então isso do meio familiar, do meio né, familiar. Então isso é uma coisa importante. Então o que eu vejo hoje na nossa sociedade, nas nossas igrejas, uma grande ênfase em fazermos convertidos. E fazer discípulos é outra história. Fazer discípulos é caminhar junto, é ensinar os primeiros passos, ou seja, ensinar as escrituras, andar com essa pessoa, limpar essa pessoa de todas essas escamas, de todos esses fardos que a gente traz e a pessoa então ela poder se firmar no Evangelho e aí sim desenvolver um relacionamento com o Senhor. E hoje eu vejo assim que uma ênfase muito grande em quantidades, em números, né? Não que a gente não tenha que se preocupar com isso, nós temos sim, né? Mas muitas vezes a gente só está fazendo convertidos e não discípulos. Pastor Rogério, quando a gente pensa assim, em todas as bem-aventuranças, eu sei que vocês, né, amanhã falaremos aqui no programa sobre um desfecho, né? Vai ser uma síntese ali e até um resumão de tudo aquilo que foi falado durante essas semanas aí, essas 2 semanas. Mas essa bem-aventurança, especificamente, ela é um contraponto em relação às outras. As outras, né, nós temos que nos esforçar para alcançar as tais bem-aventuranças. Eu tenho que me esforçar para ser manso, eu tenho que quebrar paradigmas para eu chorar o meu arrependimento. Só que essa aqui limpo não, essa coloca para ser limpo de coração, não é verdade? Agora, eu tenho que me esforçar para ser um pacificador no meio de uma sociedade tão competitiva, tão leonina, não é verdade? Isso, é verdade. Essa daqui eu percebo assim que já é um pouco diferente. Essa é aquela que a gente não faz força para ter, porque já é um acréscimo, não é verdade? Eu vou ser perseguido. Então isso já é um alerta de Jesus aos cristãos, porque essa postura é isso que tem que nos diferenciar dos demais. E o que sufoca isso aqui, só colocando aqui na questão de tomar essa postura, que você falou de toda a diferença aí, né? É a questão do medo. O medo é que leva o homem a recuar. Eu lembro de uma história, uma vez, que uma pessoa me contou na Rússia, né? Eu li no livro, estou contando o que o livro está narrando, né? Ele disse que um exército pegou três homens pregando o Evangelho e colocou os 3 num abismo assim e falou, vocês vão desmentir o que vocês estão pregando. Aí o primeiro falou, não, eu não desminto, eu creio em Cristo e tudo. Aí eles empurraram ele para o abismo e caiu lá embaixo. E um dos soldados que estava na fileira viu o cara subindo, um anjo subindo com a alma do cara. Um anjo subindo com a alma. Aí o segundo falou, não, eu confesso Jesus e tal, e caiu lá. Aí subiu de novo e um soldado viu. O terceiro falou, não, eu nego. O terceiro negou. Aí o soldado virou e falou assim, eu quero tomar o lugar dele. Porque isso que eu vi aí é muito bonito e eu vou no lugar dele. E o soldado tomou o lugar do cara. E naquele momento o soldado converteu. Né? Morreu. Mas ele foi salvo naquele momento que ele creu. Não é? Então aí vem o quê? Vem a justiça. Né? Ali é coragem daqueles homens de Deus de, naquele momento ali, declarar realmente que Jesus Cristo era o Senhor da vida.